Sabe, quando as coisas ficam difíceis, a gente tende a procurar respostas, um dia, qualquer coisa que ajude a atravessar a tempestade. E se a gente te dissesse que existe um modelo, um projeto, escondido em textos antigos, que oferece um caminho bem claro para liderar e perseverar em meio à crise? É isso que a gente vai explorar hoje. Nossa história começa num lugar bem improvável. Não é um palácio, não. É uma caverna. Imagina a cena. Um futuro rei, Davi, no ponto mais baixo da vida dele. Ele está fugindo, sendo caçado pelo rei Saul. E quem se junta a ele? Não é uma tropa de elite, não. São os endividados, os descontentes, os que a sociedade deixou de lado. Isso já nos mostra uma coisa poderosa. A verdadeira liderança, muitas vezes, não nasce no conforto do poder, mas sim no fogo da adversidade. E é exatamente esse o nosso ponto de partida. A ideia de que a pressão, o desafio extremo, não só revela quem são os líderes, mas na verdade é o que os forma. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Para entender, vamos mergulhar na nossa primeira fonte e acompanhar a jornada de Davi, de fugitivo a um comandante respeitado por todos. Olha só a jornada do cara. Não tem um momento de paz aqui. A liderança dele foi moldada no movimento constante, no risco. Ele não estava governando de um trono, longe de tudo. Ele estava lá na linha de frente, consultando antes de agir e compartilhando cada perigo com os homens dele. Isso faz toda a diferença. E a história de Davi nos força a perguntar: o que faz com que as pessoas sigam alguém no meio do caos, mesmo com o risco de traição e perigo constante? Não é só sobre sobreviver, é sobre o tipo de liderança que une as pessoas quando tudo parece estar desmoronando. E a resposta está aqui, nesse modelo. A liderança de Davi não vinha de um título, mas do caráter dele em ação. Era uma liderança protetora, que defendia os mais fracos, inclusiva porque acolhia os rejeitados, consultiva, pois ele entendia que não sabia tudo, e acima de tudo, inspiradora, porque a lealdade era conquistada com exemplo, não com ordens. Mas essa ideia de um guia protetor e inspirador vai além da política. Vamos mudar um pouco o foco agora para o lado mais espiritual e explorar uma das metáforas mais fortes que existem sob orientação, a do pastor. Para nós, hoje, a imagem de um pastor pode parecer um pouco distante, mas para o público daquela época, essa figura tinha um peso enorme. Numa cultura agrária, o pastor não era só um guia, ele era o protetor contra lobos, o provedor que encontrava água e comida, era a segurança absoluta do rebanho. E o texto aqui não deixa nenhuma dúvida, ele traça uma linha bem clara na areia. De um lado, você tem o guia legítimo, que entra pela porta, que conhece cada um. Do outro, tem um explorador que pula o muro e só quer tirar a vantagem, não importa o custo. A diferença é gritante. E aqui, a gente chega no teste final de um guia confiável. A questão não é o que essa pessoa pode ganhar, mas o que ela está disposta a perder. O sacrifício pessoal é a moeda de troca da liderança autêntica. Ok, já vimos a importância de ter um guia em quem confiar. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. No fim das contas, no que ou em quem a gente realmente deposita nossa confiança? O Salmo 115 nos desafia a olhar bem de perto para a base da nossa segurança. É que na calmaria do dia a dia é fácil a gente distribuir nossa confiança por aí, em várias coisas. Mas é na tempestade, na hora do aperto, que a gente descobre rapidinho o que é uma base sólida e o que é só castelo de areia. O Salmo nos apresenta um contraste que é quase brutal. De um lado, coisas nas quais as pessoas confiam, mas que são feitas por mãos humanas, passivas, silenciosas, que não podem fazer nada. Do outro, uma fonte de ajuda que é descrita como ativa, viva, protetora, um auxílio e um escudo. E o argumento aqui é muito simples e direto. Olha esse número, 0. Esse é o número de vezes que os ídolos são associados a uma ação de ajuda no texto. O ponto é, a confiança, especialmente na crise, deve ser colocada em algo que é vivo e age, não em algo inerte. A ajuda precisa ser uma força ativa. Bem, a gente já olhou para a liderança externa e para a fonte da nossa confiança. Agora, o nosso modelo se volta para dentro. Como o nosso próprio caráter afeta a nossa capacidade de navegar por uma crise? O livro de Provérbios funciona quase como uma bússola interna para isso. Pensa nesses provérbios como se fossem equações. Eles mostram que a nossa disposição interna, se a gente é paciente ou pavio curto, diligente ou preguiçoso, não é só um sentimento. Isso se torna a ferramenta que a gente usa para construir a nossa realidade. Em uma crise, isso fica ainda mais evidente. Ou a gente cria nossos próprios obstáculos, ou a gente limpa o caminho.
Então a grande lição aqui é a seguinte: a resiliência não é algo que a gente encontra lá fora, é algo que a gente cultiva aqui dentro. O nosso estado interior pode ser nosso maior inimigo ou a chave que abre todas as portas. Certo, até agora nós exploramos 4 fontes de sabedoria bem diferentes. Chegou a hora de juntar todos esses fios e montar o quebra-cabeça completo. Esse roteiro antigo para a gente navegar em tempos difíceis. E aqui está, o plano de 4 passos que emerge desses textos. Primeiro, liderar. Agir para proteger os outros, como Davi. Segundo, seguir. Buscar uma voz que seja confiável, marcada pelo sacrifício. O terceiro passo é ancorar. Firmar nossa confiança numa fonte que seja viva, ativa. E, por fim, cultivar. Desenvolver por dentro um caráter resiliente que sustenta tudo. É um modelo completo, que vai da ação externa até a força interna. E assim a gente termina com uma pergunta mais para uma reflexão pessoal. Esse modelo antigo nos dá um mapa, mas a jornada, bom, essa é de cada um. Em meio a tantas vozes gritando por atenção, qual guia de fato conquistou a sua confiança? A resposta a essa pergunta pode definir todo o resto. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.